Queridos, datas como Dia dos Pais, Dia das Mães, são datas com sentimentos muito contraditórios e, em certo sentido, com sentimentos que puxam e esticam o nosso coração. A gente celebra o Dia dos Pais não como algo mais importante, por exemplo, no domingo como esse, do que a celebração a Deus. Mas hoje pela manhã e certamente em qualquer outro momento do dia, nós também celebramos o Dia dos Pais, não pelos motivos comerciais, financeiros, que eventualmente são aqueles que mais superam as atenções das pessoas, ou que engajam a atenção das pessoas, mas porque nós reconhecemos que a paternidade é algo absolutamente estruturante na vida de alguém. Mas é justamente porque a paternidade é algo tão estruturante, é que ela tem um gosto algumas vezes doce, algumas vezes amargo também. Seja o amargor da ausência, da saudade, que alguns de vocês aqui, assim como eu, sempre são lembrados nessa data por não terem os seus pais vivos, seja a tristeza ou o amargor de relacionamentos quebrados, rompidos de pais com filhos, lembranças traumatizantes, abusos de toda ordem, que fazem certamente a maternidade de alguns, ou melhor, a paternidade de alguns, não ser compreendida nem usufruída tão positivamente assim. Eu me recordo que há poucos dias uma senhora que tem um canal no Instagram bastante frequentado, seguido, ela colocou uma notinha que me ajudou bastante. Eu estava para preparar essa mensagem de hoje e ela colocou assim: com muito respeito e carinho, pastores e pregadores que vão ministrar a palavra no próximo domingo, Dia dos Pais, não esqueça dos órfãos. E ela então resolveu elencar uma série de orfandades. E dentre essas muitas orfandades, algumas não eram físicas, não eram presenciais, eram orfandades mesmo de relacionamentos rompidos, de pais ausentes, abusivos, e uma série de outras situações que todos nós sabemos e que talvez seja especificamente a sua situação. Por isso que talvez para você o Dia dos Pais não seja algo a celebrar. Para muitos, no entanto, é um motivo de celebração e por isso nós celebramos juntos. Como trazer uma palavra que possa falar ao seu coração numa situação ou noutra? Eu me recordo que sempre que eu me vejo nesse dilema das palavras de um velho pregador que dizia assim: fale de Jesus. Porque quando as relações humanas elas não são tudo aquilo que nós esperamos que elas sejam, e quando nós temos a incapacidade de condensar em palavras verdades eternas, não há algo mais simples do que apontar para Jesus. E especialmente quando a gente pensa em apontar para Jesus a partir de um texto em que ele mesmo aborda o tema, no caso específico, a paternidade. Se você parar um pouquinho e ler os evangelhos, os 4 evangelhos, você verá a maneira como Jesus encara não apenas a paternidade de homens para com homens e mulheres, aqueles relacionamentos que nós chamamos de paternais, parentais, mas também o seu próprio relacionamento com Deus. Ele chama Deus de meu Pai, nos ensina a orar como nosso Pai. Ele faz questão de dizer o quanto ele é submisso, obediente e ama o Pai, e como também o Pai o ama e tem nele um grande prazer, pelo menos em 2 momentos isso fica muito claro, no batismo de Jesus e na transfiguração, quando uma voz dos céus, que é a voz do Pai, diz: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, se há um tema dominante na fala de Jesus, é o relacionamento dele com o Pai, o relacionamento do Pai com ele e como isto é modelar para qualquer relacionamento. Então, nessa ocasião, eu gostaria de falar sobre a paternidade, mas não a sua, que você tem ou que você usufrui, ou talvez não, que você traz como lembrança
muito boa ou talvez não. Mas eu gostaria de levá-lo a pensar na paternidade de Deus. E Jesus fala por meio de uma linguagem figurada, de uma parábola que é das mais belas de todos os evangelhos sobre a expressão maior da paternidade de Deus, que é o tema da mensagem. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de 15, a partir do verso 11. Lucas 15, a partir do verso 11. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 32. E eu gostaria que você acompanhasse essa leitura da palavra, seja na sua própria Bíblia, no seu celular ou na projeção aí em ambos os lados da plataforma. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, a famosa parábola do filho pródigo. Continuou Jesus, dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, estragou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Eu vou me levantar e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E então começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu aquela música e as danças. E então chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele então se indignou e não queria sequer entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então ele respondeu ao filho mais velho: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos pedir a Deus a iluminação do alto.
Ó Deus amado, a Tua palavra foi lida diante do Teu povo, e nós já ouvimos tanto acerca dessa parte da Tua palavra, que a nossa mente já vai imaginando sermões e mensagens que em outros tempos e por outras vozes foram ministradas ao nosso coração. Ó Deus, é possível que por causa disso, nós tenhamos a tendência, Senhor, de dizer que vamos ouvir o óbvio, que não há muito interesse, e a nossa mente se dispersar, e não percebermos que hoje é palavra nova do Senhor para nós, apesar do texto ser antigo. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, à medida em que for falada a Tua palavra, exposto o Teu Evangelho, o Teu Espírito venha fazer a nossa mente cativa de Ti, que a nossa mente seja aberta, dilatada a nossa compreensão, e possamos abrigar, ó Pai, como uma semente preciosa na nossa alma, aquilo que o Senhor tem como mensagem para nós, especialmente nesse dia, quando nós vamos refletir sobre a expressão maravilhosa da Tua paternidade em nossas vidas. Que isso nos redunde, ó Pai, em crescimento e maturidade espiritual, mas também em louvor e glória ao Teu nome, e também, ó Deus, em termos prazer em contemplar como Tu nos amas como um Pai perfeito, que Tu és e só Tu és. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse capítulo 15 de Lucas é talvez um dos capítulos mais fáceis de entender, sendo bem sincero. A mensagem está muito clara, e o contexto em que ela foi trazida também. Ela começa no capítulo 15, contando o contexto que provocou Jesus contar 3 parábolas em sequência. O contexto é que, como diz o verso 1, alguns publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para o ouvir, e porque eles eram publicanos e pecadores, a escória da sociedade de então, os que se consideravam mais próximos de Deus, os escribas e fariseus, veja aí no verso 2, começaram a murmurar. E basicamente era a velha queixa. Ele recebe, atende, se aproxima e deixa os pecadores se aproximarem dele, a ponto de até comer com eles. Como é que Deus pode dizer ou pode nos fazer crer que este homem é um profeta dele? Por causa disto, e sabendo Jesus certamente o que passava pela mente daqueles homens, ele conta 3 parábolas. 3 parábolas que têm a mesma estrutura. E essa mesma estrutura da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo é muito simples de compreender. Alguém tinha algo, alguém perdeu o que tinha, e alguém achou, e grande foi a alegria por conta desse achado. Nas 3 parábolas, você vai encontrar essa mesma estrutura. Na parábola da ovelha perdida, um pastor tinha 100, perdeu uma, deixou as 99 e foi procurá-la, e a grande alegria dele foi achar a primeira, a última, a 100ª, mesmo que as 99 tenham ficado sozinhas. Na segunda parábola havia uma mulher que tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma, e aquela moeda, pequenininha na casa, precisou ser achada com muita atenção e procurada com muito zelo. Ela varre a casa, procura diligentemente até encontrar, e a alegria dela é tão grande que ela chama as vizinhas e diz assim: olha, achei minha dracma perdida. Era 10 para 1, mas era muito valiosa. E como que num ápice, não de 100 para 1, nem de 10 para 1, agora é de 1 para 2. Um homem tinha 2 filhos. E um desses 2 filhos, o mais jovem, toma talvez a atitude mais desatinada que alguém pode tomar e que dilacera o coração de um pai, que é desejar a morte do pai. Porque se você compreendeu o que esse jovem pediu ao pai, quando solicitou uma antecipação da sua herança, era na verdade um desejo muito subliminar de que a importância do pai para ele já tinha sido superada e valia mais o que o pai tinha produzido para ele do que a permanência e a presença dele junto ao pai. Por isso ele pede a antecipação de uma herança que certamente ele teria, mas só teria na morte do pai, como toda herança. Pedir antecipadamente é basicamente dizer assim: eu prefiro o que tu tens do que aquilo que tu és. Eu prefiro aquilo que tu conquistaste e me deste
antecipadamente, ou podes me dar antecipadamente, do que gozar contigo e demorar muito, mas muitos anos, até que eu tenha direito a usufruir dessa herança. Certamente aquele pai, como qualquer pai, teve o seu coração dilacerado. E a coisa mais incrível nessa história, que tem um significado espiritual por trás, é que aquele pai, de maneira muito generosa, amorosa, compassiva, bondosa, surpreendentemente graciosa, ele acaba fazendo o que aquele jovem lhe pede. Diz o texto que ele divide o que ele tinha e dá a parte daquele jovem. E não poucos dias depois, não muitos dias depois, melhor dizendo, poucos dias depois, no verso 13, aquele filho, enfim, coloca em prática aquilo que estava como a sua intenção, é de, tendo a herança, perder o pai. Quer o pai morresse, ou no caso dele, ainda vivo. Ele pega a sua herança e parte para uma terra distante. Ele é chamado de filho pródigo, e muita gente, talvez lendo superficialmente, pensa que ele está falando de um filho prodígio. Isso que todo pai gostaria que todo filho fosse, esse aqui é pródigo, porque ele é desatinado, ele é estragado, ele é aquela pessoa que não valoriza absolutamente nada, e fica muito claro pela descrição do texto. Ele vai para uma terra estranha, resolve viver a vida louca e vive-a intensamente, até que o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba e vem uma grande fome, ele não somente deixa a condição de ser herdeiro de uma grande herança e se tornar alguém pobre, mas ele chega a passar fome. E ele vai ao profundo abismo que um jovem judeu poderia estar, estrangeiro, numa terra desconhecida, e a única forma dele comer é comer com os porcos, porcos que ele pede para cuidar e alguém concede. Como todos nós sabemos, porcos são animais imundos. Significa dizer, no contexto daquilo que Jesus estava querendo dizer, que ele saiu da glória para o inferno. Ele saiu da riqueza para a extrema pobreza. Ele saiu do acolhimento da presença do Pai para a solidão da riqueza, mas de uma riqueza que se esvai e que se torna pobreza, e de pobreza se torna miséria, e de miséria se torna a pior de todas misérias, a miséria espiritual. Em dado momento, diz o texto, que aquele jovem caiu em si. E é muito curiosa essa expressão, porque nós normalmente não usamos costumeiramente, porque já há muito tempo a sociedade não entendeu bem o que é refletir sobre os erros e cair em si e se arrepender. Frequentemente você assiste em programas de televisão alguém dizendo assim: eu não me arrependo de nada que eu fiz na vida, pelo contrário, eu faria tudo de novo, e assim por diante. E nós achamos, ou alguns acham isso algo extremamente autenticador, alguém ao final de sua vida, depois de um certo tempo, dizer assim que não se arrepende de nada. É porque a sociedade perdeu a noção de que sim, a vida é cheia de erros e, portanto, de oportunidades para o arrependimento. Diz o texto que ele cai em si, e ao cair em si ele só encontra um rumo de restauração, é voltar para o Pai. E é curioso que, assim como as duas parábolas anteriores, ele tinha, ele perdeu e ele deseja buscar, ele como filho. Mas o que ele não sabia é que, enquanto ele sentia saudade do pai, o pai muito mais sentia dele. Se você prestar bem atenção, há um detalhe, ou vários detalhes nessa parábola, mas um em particular que me chama muita atenção. É que quando ele, enfim, coloca o seu projeto de retorno para o pai em prática, diz o texto que, quando ele ainda vinha de longe, verso 20, o seu pai o avistou. E então o foco da narrativa da parábola de Jesus muda. Até então, era o jovem que tomava a iniciativa e o pai que reagia. A partir dali, o jovem deixa de tomar a iniciativa e o pai se torna protagonista da ação. Porque quando ele volta, o pai o avista de longe. E ao avistar de longe, compadecido, toma todas as providências e só o deixa falar para ficar claro que o arrependimento dele era verdadeiro e que aquilo que ele planejou enquanto estava longe do pai, efetivamente ele fez quando se colocou diante do pai. Mas o fato é que esse texto dá uma guinada quando aquele pai, superando o trauma de um filho rebelde, pródigo,
que pede antecipadamente a sua herança e, pior, volta numa condição ainda mais deplorável, porque não apenas havia rasgado a relação com o pai, rasgado o dinheiro do pai, mas também tinha se colocado numa condição que pai nenhum, por mais triste e magoado que ele tenha com o seu filho, ele deseja ver o filho na condição que esse jovem se colocou. É só perguntar a algum pai que aqui está e você verá que os filhos podem fazer tudo com os pais, mas em algum momento os pais, pelo menos aqueles que consideram e conhecem o que é a verdadeira paternidade, só querem o bem dos filhos. A virada do texto acontece quando o pai, superando toda aquela expectativa de que aquele jovem tinha, e qual era a expectativa? De que uma vez destituído da condição de filho, porque ele assim tinha provocado, ele fosse tratado como um pai, e o pai graciosamente supera a expectativa daquele filho, porque diz, de modo algum, trabalhador é quem é trabalhador, você é meu filho, traga o anel, traga a roupa, traga as sandálias e vamos festejar. Traga a honra de volta, traga o manto protetivo da minha presença, distingo você dos meros servos, coloco uma sandália nos teus pés e vou festejar com um cordeiro ou com um novilho cevado, aqueles que nós separamos para ocasiões especiais. Porque no coração daquele pai não havia ocasião mais especial do que a volta do seu filho. A história dá uma outra guinada, quando, em dado momento, enquanto a festa acontece dentro da casa, o filho mais velho, aquele, um dos dois, que tinha permanecido, que era o mais velho, vê de longe a festa, você acabou de ler, e fica indignado ao saber por um dos criados, por um dos servos, que o pai estava festejando aquilo que, segundo ele, não merecia ser festejado, perdoando o imperdoável, aceitando o inaceitável, que era a volta do filho, e ainda mais agraciando-o com algo que ele mesmo achava que só ele tinha direito de ter, que era o novilho cevado. Aquele diálogo do pai com o filho, ele repete o diálogo que o pai teve com os seus criados. Se você olhar direitinho, a explicação que ele dá aos seus criados, quando pede para trazer o anel, a melhor roupa e assim por diante, e está no versículo 24, dizendo assim, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e eles começam a regozijar-se. Novamente, quando o filho questiona o pai por que ele estava sendo gracioso, o pai responde da mesma maneira, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele repete o discurso. E efetivamente, a história termina sem um final feliz. Não se sabe a partir daqui se esses dois irmãos se reconciliaram, se esse pai conseguiu amolecer o coração do filho mais velho, se esse filho mais novo enfim caiu na realidade, amadureceu e teve novamente um relacionamento com aquele pai. Ela termina dessa maneira, diferentemente das outras, porque possivelmente no clímax que Lucas quer criar, partindo de uma ovelha para 100, partindo de 1 para 10 e agora de 1 para 1, ele está querendo mostrar que o amor de Deus vai num crescente de graça para conosco, na medida diretamente proporcional da nossa ofensa para com Ele. E não tem ofensa maior do que a de um filho para com o pai. A ovelha se extravia, porque faz parte da ovelha ter aquela relação que, se não tiver alguém que cuide, ela vai buscar capim, pasto em qualquer lugar. Por isso que a ovelha precisa ser guardada, mas ovelha é bicho irracional. Uma dracma e uma moeda é perdida todos os dias por cada um de nós em alguma circunstância local. É um ser, ou melhor, um objeto inanimado, nem um bicho irracional ele é. Mas quando Jesus vai crescendo nessa sequência, ele diz aqui não. Primeiro não é 1 em 100, nem é 1 em 10. Ele só tinha 2, ele perdeu a metade. E perdeu a metade da pior maneira possível. E ao perder da pior maneira possível, ele perdeu não um bicho, não um objeto. Ele perdeu aquele que ele gerou. Ele deu, em resposta à graça, a ingratidão.
Em resposta ao investimento, o desperdício. E Jesus está então dizendo de maneira muito clara que se as outras histórias que ele contou têm um final feliz, essa história tem um anticlímax feliz, mas há um restante que não tem final. O anticlímax é quando o filho é restituído à comunhão do Pai. Há uma alegria, há uma celebração, da mesma maneira como houve com a dracma e com a ovelha perdida. Mas logo depois, ele conta a história inserindo o filho mais velho no contexto e trazendo um elemento novo que nem tinha na história da dracma, nem tinha na história da ovelha perdida. E por que ele faz isso? Porque, na verdade, o alvo de Jesus é contrastar nessa parábola exatamente aqueles que tinham provocado no início o motivo para que ele contasse as 3 parábolas, que eram os escribas e fariseus, lembram? Os escribas e fariseus não compreendiam e questionavam e murmuravam e criticavam e até mesmo questionavam a legitimidade de Jesus como profeta de Deus, porque ele recebia publicanos e pecadores. Jesus então diz assim, que é possível que eles, como filhos mais velhos, não conseguissem entender a graça dele ao receber um filho mais novo que supera todos os limites de indignidade e golpeia o coração do pai com ingratidão, desobediência e rebeldia. E isso representava os publicanos e pecadores. Por isso que nessa parábola, um elemento novo, que é o elemento do filho pródigo, do filho mais velho, é trazido à baila para distinguir essa parábola, que se parece com as demais, mas que tem um elemento diferente. E esse elemento diferente é justamente o fato de que existe um filho mais novo e um filho mais velho. E eles representam 2 atitudes para com o pai. E é sobre essas 2 atitudes que eu gostaria que você refletisse nessa noite. A primeira atitude do filho mais velho é do filho que tem tudo o que o pai oferece ao filho mais velho, que o filho mais novo tem tudo o que o pai oferece ao filho mais velho, mas não vive de acordo com o que o pai deseja que ele viva. É a atitude da rebeldia, é a atitude da desobediência, da dissolução. Era a atitude daqueles gentios, publicanos e pecadores, que mesmo vendo as maravilhas de Deus, da providência de Deus, que fazia e ainda hoje faz cair a chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos, não conseguem reconhecer nas coisas que Deus criou e na maneira como Deus provê no dia a dia de sua existência a expressão do seu amor, de fato aquilo que eles eram, criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus e, portanto, amadas por Deus. E resolvem trilhar um caminho de desobediência, de dissolução, contra o próprio Criador, que se expressa nos mais diversos pecados que, de alguma maneira, essa parábola diz que aquele jovem cometeu. E há uma outra maneira, que faz, inclusive, por isso, algum pregador ou algum comentarista dizer que nós não temos nessa parábola apenas um filho perdido, mais 2, um fora de casa e outro dentro de casa, que é a parábola do filho mais velho, que é a parte do filho mais velho. Porque se você prestar bem atenção, quando ele vê a graça de Deus, exatamente como os escribas e fariseus viam a graça de Deus em Jesus acolher pecadores e publicanos, e eles se revoltavam, aqui é um filho mais velho que também se revolta. E ele se revolta com o quê? Ele revolta-se com 2 coisas. A primeira delas, com um tratamento aparentemente injusto, por ser gracioso e generoso demais, porque aquele filho não merecia. Mas por trás dessa visão desse homem mais velho, também havia uma noção de despeito, e despeito baseado no mérito. Veja que todo o argumento que ele coloca, quando ele se indigna no verso 28 e não quer entrar, e que o pai sai procurando conciliá-lo, é basicamente o seguinte: há tantos anos, veja aí o verso 29, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Compare, ó pai, a atitude desse teu filho que o Senhor está dando tudo, para com a minha atitude, a quem o Senhor não deu nada. Ele não te serve, eu te sirvo. Ele pediu a herança e fugiu.
eu continuo firme trabalhando. Acabei de chegar do roçado e estava trabalhando, e ao invés de ser recebido com uma festa, eu vejo a festa sendo oferecida a esse rebelde. Qual era o problema do coração desse jovem, ou melhor, desse mais velho? Era basicamente a ideia de que a relação que ele tinha com o pai era uma relação que deveria ser baseada no mérito. Ele conquistava o amor do pai, ele merecia o amor do pai. Na cabeça dele, ele recebia o benefício porque antes havia provado a sua fidelidade e a sua lealdade. E quando eventualmente esta bênção e esse benefício de Deus não era dado a ele, mas era dado a alguém indigno e merecedor, ficava muito claro que o mérito dele não tinha sido levado em conta, e isso chocava o coração daquele homem mais velho. Assim como chocava o coração daqueles publicanos, daqueles fariseus e escribas, que também eram, assim como eles, alguém que vivia, ou um grupo religioso que vivia baseado no mérito, baseado na salvação pelas obras, baseado no cumprimento estrito da lei, baseado na ideia de que, por serem filhos de Abraão, eles tinham, e um povo separado, de viver uma vida completamente santa, obediente e justa, como se isso fosse possível a pecadores. Mas eles achavam que era. E por isso eles não aceitavam a ideia de que esse filho mais novo, que não merecia nada, recebia tudo, enquanto que eles que mereciam tudo, recebiam nada. O que Jesus trabalha aqui por trás disso tudo é o fato de que o amor de Deus, ele é incondicional, não porque não há uma expectativa de Deus de uma resposta de gratidão e obediência por parte dos seus filhos, quando percebem o seu amor, a sua graça, bondade e misericórdia. Ele é incondicional porque ele não é antecedido por nenhuma condição exigida da parte do Pai em relação àqueles que ele ama. Não é algo, me faça primeiro para eu amar depois. E os escribas e fariseus não entendiam isso. Tendo explicado, portanto, o sentido dessa parábola, a grande pergunta que talvez esteja passando pela sua cabeça é: o que é que isso tem a ver com o Dia dos Pais? O que é que isso tem a ver com o Dia dos Pais? Ah, queridos, deixa eu lhe dizer. Depois de muitos anos, ouvindo pessoas, seja no gabinete, seja no consultório, eu tenho descoberto quase como se fosse algo assim, que eu poderia dividir a humanidade em duas metades iguais, que grande parte dos nossos problemas em relação a Deus, mas também em relação aos relacionamentos que nós temos, é a ideia de que nós somos órfãos, que existe uma orfandade ontológica essencial no nosso coração, que nós já nascemos precisando fazer o nosso Pai se orgulhar de nós, que nós já nascemos com um débito terrível, que faz com que o nosso Pai precise ser agradado com obras, com obediências, com palavras, com presentes, com elogios, como se isso ou disso dependesse o amor dele para conosco. Nós acabamos refletindo nisso, ou refletindo essa ideia, que tem a ver, sim, com a nossa natureza pecaminosa, sim, porque nós somos realmente essas pessoas, sim, nós somos realmente essas pessoas que já nascemos devedores, sim, nós somos essas pessoas que olhamos para Deus e vemos, quando temos o mínimo de sensibilidade natural, aquilo que se chama de graça comum, a capacidade de ver a bondade de Deus para além da religião. Sim, quando vemos isso, aí realmente nós chegamos à conclusão que temos que fazer alguma coisa, porque na nossa justiça, imagine só, os infortúnios da vida são muito menores e podem ser eventualmente colocados para debaixo do tapete, superados dos traumas e as lutas, do que a fortuna da vida, quando nós olhamos que vem de um Deus gracioso e nós nos sentimos absolutamente indignos dessa graça. E aí entramos toda aquela espiral de tentar agradar a Deus por uma vida religiosa, por tantas outras coisas e compensações, como aquele filho mais velho. O grande problema é quando isso se espalha nos nossos relacionamentos.
E aí nós temos algumas atitudes interessantes, mas muito perigosas. A primeira delas, já que nós não conseguimos agradar ao Pai Celeste, nós resolvemos agradar aos nossos pais. Algum problema em agradar aos pais? Nenhum, desde que eles não estejam no lugar de Deus. Porque quando fazemos isso, nós acabamos idealizando os nossos pais da mesma maneira como eles idealizam seus filhos. E se tem alguma coisa que afronta Deus, é o que nós chamamos de idealização. Idealização é o que está por trás da idolatria. É quando nós fazemos uma imagem de algo ou de alguém, a nossa imagem, semelhança e necessidade, e projetamos nessa pessoa uma perfeição que pertence somente a Deus, um relacionamento que devemos ter somente com Deus. E daí vem uma série de distorções, de frustrações, de decepções, de cobranças, de expectativas nunca alcançadas, de palavras duras, atitudes duras, quando eventualmente essas expectativas não são alcançadas, ou de tentativas de barganha para que essas expectativas sejam cumpridas. Eu posso dizer para você com absoluta tranquilidade que esse espírito de orfandade, que nem sempre está no nível da nossa consciência e que a gente não percebe, que algumas vezes está debaixo das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, tentando sempre agradar a algo ou a alguém, algumas vezes com o pai ausente ou inalcançável por uma quebra de relacionamento, elegendo até alguns pais artificiais, sobre quem nós colocamos todas as nossas expectativas, como se eles fossem capazes. Na verdade, nem eles, nem os pais originais seriam capazes de nos dar toda a alegria, satisfação e plena realização daquilo que nós projetamos. Começam as cobranças, o senso de dívida, o senso de fazer por onde orgulhar o meu pai, a obediência, a graça, a gratidão, a alegria de oferecer um bom testemunho do nome que você recebeu, do dom da vida que veio por intermédio de um homem que lhe colocou no mundo, pode certamente lhe dar boas motivações para ser alguém do bem, um cidadão responsável, um filho obediente e tantas outras virtudes que todos devem ter, embora ninguém tenha condição de ter e fazer. Mas certamente esse tipo de motivação não é a motivação que faz alguns buscarem nessa ideia de Deus projetada em pais humanos, sejam eles pais de fato ou pais que nós elegemos como nossos pais. Certamente essa ideia não vai encontrar nenhum tipo de boa repercussão, de plenitude e felicidade. E é por isso então que as pessoas vão pulando de pai em pai, de ideal em ideal, e se frustrando e acumulando um histórico de dívidas consigo mesmo e com os outros, porque substituíram Deus por qualquer outra caricatura do Pai, mesmo que seja de um pai humano. Porque nenhum pai humano, sendo verdadeiramente seu pai ou elegido por você, sequer vai chegar perto do que Deus como Pai deseja que você o compreenda e o veja. Na verdade, existe uma segunda razão, é que propositadamente, exatamente por isso, Deus permite que os nossos relacionamentos com os nossos pais não sejam perfeitos, para não se tornarem moletas permanentes que não nos façam buscar um relacionamento com Deus, para que a idealização não se torne alguma coisa que nos vicie como uma droga maldita às pessoas e não a Deus. Na verdade, Deus faz isso como um método abrangente e universal. Ele permite que as pessoas falhem conosco, Ele permite que as pessoas nos magoem, Ele permite que as pessoas nos frustrem, e em todos esses relacionamentos, não como um Deus sádico, mas como um Deus que está querendo livrá-lo de algo muito mais profundo, que se você começar a se tornar dependente dEle, você não terá mais limite. Frequentemente Deus permite isso, para que enfim os seus olhos se voltem para o Pai, e não para outros pais. Como é que nós podemos pensar nisso e ao mesmo tempo celebrar o Dia dos Pais? Ou perdoar aqueles que eventualmente não têm o que celebrar? Ou superar a saudade dos que tinham, mas já não podem mais?
Como é que nós podemos lembrar dos órfãos, como aquela jovem blogueira falou no seu Instagram? É quando nós apontamos para Jesus. Veja, Jesus conta essa história, e embora a história seja parábola do filho pródigo, na verdade essa parábola tem um título que não está na Bíblia, esse em negrito, e que os editores das várias versões da Bíblia entenderam que esta deveria ser a titulação da passagem, porque essa história não conta a história de um filho pródigo. Essa história conta a história de um pai amoroso como só Deus pode ser. Um amor que consegue ser paciente, generoso, constrangedor em nos dar infinitamente além daquilo que nós merecemos e pedimos, que não leva em conta os nossos pecados, nem afaste de nós o seu rosto, mesmo quando nós preferimos as riquezas deste mundo e os prazeres deste mundo que a sua presença, como aquele filho pródigo preferiu. E Ele generosamente nos dá. E mais do que isso, Ele generosamente nos acolhe todas e quantas vezes for necessário que nós voltemos por ter batido a cabeça novamente na parede, como tantas outras vezes em que nós deixamos o Pai para viver fora da sua presença. Essa história não é sobre filho pródigo, é sobre um pai generoso, sobre um pai perfeito, sobre um pai amoroso, sobre um pai bondoso. E Ele é tão bondoso que não somente nos recebe de volta, mas tenta reconciliar-nos numa ambiência chamada família. Porque é este pai que, mesmo tendo a generosidade para com o seu filho, incompreendida pelo filho mais velho, é este pai que produz um contexto de possível relacionamento, reconciliação, abrandamento do coração do irmão mais velho em relação ao coração do irmão mais novo. Ele não somente resolve o seu problema com o filho rebelde, oferecendo graça, generosa graça, abundante graça, mas ele sabe que esse irmão mais novo que volta para casa, se não estiver bem com o seu irmão mais velho, não haverá paz no seio dessa família. Quando Jesus conta essa história, Ele está antevendo o que acaba acontecendo nas páginas seguintes do Novo Testamento. É que muitos irmãos mais novos voltariam. O nome deles eram gentios. Em algum momento, os irmãos mais velhos, cujos nomes eram judeus, tinham que se reconciliar num só corpo, numa só realidade, numa só comunidade chamada igreja. Os que estavam longe e que foram aproximados, e os que estavam perto, embora estivessem afastados por conta do legalismo e da justificação pelas obras, que eles tanto tentavam viver. Jesus antecipava que a atitude desses escribas e fariseus era o tipo de atitude que impediria a igreja de existir. E em algum momento quase impediu. Se você conhece o livro de Atos, você deve lembrar daquele concílio em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, em que a grande questão era: gentios que viessem a se tornar cristãos podiam ser batizados e recebidos na comunhão plena da igreja, ou primeiro precisavam pagar um pit stop, se circuncidando e se tornando judeu primeiro. Porque os escribas e fariseus, mesmo aqueles que tinham se convertido à fé cristã, guardavam na sua mentalidade estrita e exclusivista a ideia de que irmãos mais novos não podiam receber as mesmas bênçãos, a mesma convivência da casa do Pai, como eles que eram irmãos mais velhos. Mas, em certo sentido, isso também se aplica a nós. Porque talvez, irmãos, uma das atmosferas que podem ser motivos de maior alegria, mas também de grande mágoa, não é apenas o relacionamento nosso com os nossos pais, mas é os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Porque uma das maneiras dessa orfandade de um filho mais velho
retinho, justinho, o melhor, o mais inteligente, o mais capaz, se expressar. Chama-se concorrência entre irmãos. Que muitas vezes os pais, e todos nós cometemos isso, infelizmente, por efeitos de palavras que comparam, acabamos alimentando. E embora muitos digam assim, nunca compare um filho com o outro, saiba você, lembre o olhar do seu pai, e você vai lembrar que filhos conseguem ver preferências, agrados e desagrados só no brilho dos olhos do pai, embora ele diga que todos são iguais perante ele. Essa concorrência que faz filhos mais velhos xingarem e dizerem eu mereço, ele não, não é apenas da parábola, é também da realidade nossa. Porque sim, queridos irmãos, quando nós crescemos e saímos da casa do Pai, e cada um constitui família, vai ter os seus filhos e constitui sua família, a tendência natural é nós esquecermos por um momento de que nós viemos da mesma origem, e agora é cada um por si. Não à toa as pessoas dizem que se você quer conhecer a harmonia de uma família, esteja presente na abertura do testamento do Pai. Porque toda aquela harmonia, paz e alegria se esvai exatamente na hora em que cada um pensa no seu, e com o espírito de orfandade não consegue nem ser generoso, no mínimo, em dar o que o irmão precisa e merece, como o pai deu a esse irmão mais novo. O fato é que tudo isso, sim, queridos, influencia decisivamente nos nossos relacionamentos. De modo que no próximo Dia dos Pais, antes de sair, assim, conduzido por uma propaganda que, inclusive, diga-se de passagem, cada vez relativiza mais a figura do pai, por uma série de mensagens que outrora eram subliminares e agora são muito claras, de questionamento, inclusive, do papel da paternidade. Antes de você sair, simplesmente comprando presente, dê a seu pai o melhor presente, e não apenas a este pai que você ainda pode dar presente, mas ao pai de quem você é filho, que é a melhor atitude de gratidão, com a melhor motivação que você pode dar. Agradeça pela vida. Tire as muletas existenciais e relacionais de achar que alguém pode ser seu pai quando só Deus merece essa atenção, louvor e glória que venha de você. E mais do que isso, olhe para os lados. E assim como todo pai que ama ver os filhos brincando, mas não brigando, entenda que a melhor maneira de você presentear o seu pai é viver em paz com seus irmãos, sejam eles de carne ou sejam esses que Deus lhe deu. Daí porque algumas vezes a palavra de Deus deixa isso tão claro, que diz que o amor de Deus é o que nos faz ser colocados no corpo de Cristo e vivenciar pelo Espírito o fruto deste amor que nos une numa única comunidade. A maior base, irmãos, a maior base de uma vida de comunhão na família ou na igreja deveria ser uma contemplação do amor de Deus, que nos faça pensar assim como o Pai me ama, eu vou amar aqueles que Ele ama e que Ele colocou na minha vida. Seja eu um irmão mais velho, todo certinho, que conhece a Bíblia de cabo a rabo, que está na igreja desde que nasceu, que é terceira, quarta, quinta geração de presbiterianos ou de crentes, ou aquele todo esculhambado, quebrado, que vem pego pelo anzol de Deus no meio de luta e sacrifícios, e que Deus coloca para sentar do seu lado. E diga-se passagem, quando Ele colocar, saiba, Ele está querendo testar se você vai dizer também, e o meu novilho, Pai, por que eu não recebi e esse aqui recebeu? Então celebre o Dia dos Pais, sim, mas celebre acima de tudo o amor generoso e gracioso do Pai sobre sua vida. Seja você o filho mais velho, seja você o filho mais novo. Faça isso e você certamente compreenderá o sentido mais profundo da paternidade
que é a expressão do amor do Pai. Eu fico sempre pensando, e aqui os filhos que não são pais ainda, saibam disso, se alguém nunca lhes disse, que do mesmo jeito que existe um desejo muito profundo dos pais, ou melhor, dos filhos agradarem aos pais, existe uma carência muito grande dos pais de serem aprovados pelo olhar dos filhos, pelas atitudes dos filhos, pela gratidão, pelo reconhecimento dos filhos. Saibam vocês que o maior terror que um pai, qualquer um que estiver aqui, pode sentir no seu coração é não ver o seu filho bem, em qualquer ou em todos os sentidos. Isso é o que faz, muitas vezes, os pais se superarem ao infinito para ter aquilo que talvez alguém precisasse dizer para eles: não depende de você, papai, porque esse menino ou essa menina, eles são, antes de tudo, filhos do Pai, e é a Ele que eles devem agradar ao máximo, e é o propósito dele e não o seu que eles vão cumprir, para a glória do Pai, para a alegria sua, mas para a glória do Pai. Que Deus nos ajude a sermos filhos, que Deus nos ajude a sermos irmãos, que Deus nos ajude a sermos pais. E eu tenho a impressão que, falando sobre irmãos, filhos e pais, eu atendi ao recomendado por aquela blogueira. Eu lembrei dos órfãos, porque de certa maneira acabamos sendo todos eles e caindo eventualmente em todos esses riscos. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva sua cabeça por um instante. Eu gostaria de lhe convidar a sossegar o seu coração na presença de Deus. Às vezes os mares mais revoltosos da vida da gente não são as circunstâncias adversas que nós enfrentamos, são as ondas tumultuadas dentro da gente. E se tem ondas que nos tumultuam e nos tiram a paz, são as ondas dos relacionamentos quebrados. Eu gostaria de convidar você a deixar o Espírito de Deus navegar no seu coração e sossegar a sua alma, sossegar o seu coração, fazendo com que, se há traumas, eles sejam superados, se há dores, elas sejam amainadas no seu relacionamento de pai e filho, de irmãos, de filho e pai. Vamos orar por isso? Que Deus visite o seu coração. Ó Deus amado, nessas datas fica tão claro para nós o quanto nós precisamos de Ti para ser e fazer aquilo que efetivamente nós sabemos que é certo, que é o certo, mas não temos forças para fazer. Por isso eu te peço, ó Deus, que Tu, ao visitares o coração de cada um de nós, a começar do meu, nos faça superar, ó Pai, nos relacionamentos que tivemos ou ainda temos, nessa relação de pai e filho e irmãos, todo tipo de dor que marcou, que clivou, que segurou a nossa vida naquela situação e que hoje nos amarra para viver plenamente o Teu amor e a Tua graça sobre nós e de nós para com outros. Visita os corações aqui, Pai. Visita, Senhor, porque nós sabemos que isso estrutura a vida de alguém ou destrói a vida de alguém. Eu te peço que aqueles que têm mágoas profundas, de relacionamentos abusivos, vivendo nesse contexto de família, nesse contexto parental, sejam curados pela graça de Jesus, para que nunca mais precisem remoer a culpa, o medo, o terror do que viveram. Ó Deus, aqueles que viram os seus pais vivendo uma vida dissoluta, promíscua, e que não se viu de padrão nem modelo, e que em algum momento procuram em tantos outros esse modelo, que eles achem em Ti. Tu és o modelo, Pai, ninguém vai superar isso, ninguém vai substituir. Ajuda-nos, ó Pai, também a entender que o Senhor nos coloca num contexto de família, que precisamos ajudar um ao outro,
que o que é nosso o Senhor nos dá, não tira de ninguém para nos oferecer, e por isso não precisamos brigar por herança nenhuma, ela já está garantida em Jesus Cristo. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Todos nós somos chamados por Ti para uma relação paternal. Ajuda-nos a usufruir disso para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém, Senhor.